Lucas 1, capítulo 1, versículo 38, nos afirma o seguinte: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, o título dessa mensagem é As Virtudes de Maria. E ela teve uma experiência onde o anjo Gabriel apareceu para ela. E esse anjo, então, disse para ela que Deus se agradava da vida dela, que Deus Pai mandou ela ali, e que, através da vida dela, ia ser gerado um filho, uma inseminação espiritual haveria de vir, que ela haveria de ter dentro do ventre dela aquele que haveria de salvar a humanidade. Tudo isso aconteceu no momento ali. E essa mulher, então, ela agora tem na vida dela ali agora a presença do Pai, do Filho, e o próprio anjo Gabriel falou assim, olha, obrigado Isabel, falou assim, e o Espírito Santo haverá de te envolver. Então ela teve a presença do Pai, o Filho que haveria de estar no ventre dela, e o Espírito Santo envolveu ela, e o anjo Gabriel era um daqueles, dentro da hierarquia celestial, um dos maiores. Então era muita honra para aquela mulher. De repente, na vida dela, haveria de vir todas aquelas profecias que Isaías profetizou, tantos outros, Zacarias, Jeremias, tantos outros profetas profetizaram, e tudo convergia aonde? Dentro do ventre dela. Então, essa mulher, certamente uma mulher simples, que morava numa aldeia, na aldeia de Nazaré, uma mulher que tinha uma vida pacata ali, e de repente vem tudo isso. Imagina quanta coisa naquele dia, quanta glória, quanta presença. O que se fosse você faria? Mas o que essa mulher fez foi algo interessante. Ela então olhou para aquele anjo e falou assim, mas como que vai acontecer isso? E o anjo então explicou para ela como que iria acontecer. E ela falou, tudo bem, simples assim, se cumpra aqui aquilo que Deus quer no ventre da tua serva. E ela usou essa palavra serva. E uma das características muito assim, importante, que me chama muita atenção na vida de Maria, é exatamente essa característica de servir. E eu sei que Jesus Cristo, ele veio com um DNA completo dos céus, mas certamente Jesus também herdou algum tipo de DNA da Maria. Porque ele tinha em sua mentalidade o servir. E é interessante a gente perceber o que Jesus falou em Marcos 10, 45, que ele fala assim, olha, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que nós percebemos é que Deus, ele chama Maria para servir. Às vezes nós ficamos assim pensando, né? Por que Deus escolheu Maria? E uma das coisas foi essa, porque ela tinha essa mentalidade de servir. E o Evangelho, ele nos aponta sempre para isso, para o próximo, para servir alguém. Não é? Então, uma igreja abençoada é uma igreja, não é uma igreja que recebe apenas, mas é uma igreja que abençoa, uma igreja que serve. Isso é importante. E muitas vezes Deus tem chamado pessoas para servir, e muitas pessoas, às vezes, não têm servido. E a Bíblia nos fala algo interessante no Salmo 95, e nos diz assim que quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos endurecer os nossos corações. Diz aqui a palavra, porque, o Salmo 95, 7 diz assim, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação, e como no dia na tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Amém? Então, o que eu quero dizer a vocês é que os israelitas, ou os hebreus, como queira chamar, eles estavam ali no deserto,
E Deus provou eles, deixou eles um pouquinho sem água. Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Inclusive o próprio líder, o grande libertador deles foi Moisés. E o resultado dessa operação ali em Meribá, porque as águas se tornaram amargas. Jesus, ele fez o milagre, mas aquelas pessoas, elas ficaram com o coração endurecidos. Deus trouxe água para eles, mas Deus falou assim: olha, vocês não vão herdar a minha promessa. E a Bíblia, ela é muito clara. Quando Deus te chama para servir, como Deus chamou Maria. Imagina se Maria dissesse não. Imagina se Maria falasse com aquele anjo Gabriel, falou: Gabriel, você encontrou aqui o CPF errado. Você bateu na porta errada, Gabriel. Eu estou fora. Isso aí é muito peso para as minhas costas. Isso é muita responsabilidade. Imagina se isso acontecesse com ela. E eu imagino o que aconteceria com muitas outras pessoas também, se eu dissesse não ao ministério que Deus me confiou. E se você disser não, talvez outras pessoas também, elas deixarão de ser abençoadas pelo não que você disse. Então é importante que você tenha essa mentalidade. A mentalidade do Evangelho é a mentalidade de servir. Algumas pessoas, elas vêm ao culto e dizem assim: o que eu vou receber? Não é pecado você dizer isso. Mas seria tão interessante que se você pudesse falar assim: eu vou ao culto, o que eu vou dar? O que eu vou entregar? De que maneira eu vou contribuir? Eu quero entregar o meu melhor louvor, eu quero ter comunhão, eu quero ter a oportunidade de orar, eu quero ter a oportunidade de encontrar com pessoas. Então é importante que a gente mude esse paradigma, essa mentalidade nossa de somente querer receber. E quando eu vejo aqui Maria, ela tinha isso na mente dela. Eu quero servir. É isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Amém? Talvez se fosse alguns de nós, se recebêssemos algum encargo semelhante a esse, não digo exatamente esse, mas semelhante, com tal responsabilidade, como muitas pessoas têm recebido, essas pessoas, muitas vezes, elas têm respostas na ponta da língua. Eu não posso, eu estou cansado, eu moro longe, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, igual Moisés falou, eu não passo de uma criança, igual Jeremias falou. E quantas respostas já pré-fabricadas. Mas aqui a gente vê uma mulher que tinha tudo para dizer não, porque é um peso muito grande. Ela tem, de repente, ali na casa dela, o anjo Gabriel, nessa dimensão que é pouco comum, especialmente se tratando de uma época que há 400 anos Deus não se manifestava através de nenhum profeta. 400 anos, sabe o que significa isso? O que aconteceu há 400 anos atrás? Você certamente não sabe. E hoje nós estamos no advento da internet. Imagina naquela época, 400 anos sem profeta. E de repente chega um anjo e traz todo aquele peso, daquela responsabilidade, e ela diz sim. Então, é tão interessante quando a gente observa isso, que a chave, ou a palavra-chave, ou a expressão-chave que ela falou é: eis-me aqui. E quando ela falou, eis-me aqui, o anjo subiu. Oh, tudo bem, era só isso que eu precisava ouvir. E ela então chancelou a visita daquele anjo através da abertura que ela deu para ele. E falou: pode ser assim, está tudo bem. O anjo deu um ok, subiu, levou a mensagem, e assim aconteceu. E ela então foi aquela pessoa que gerou ao Senhor Jesus. Amém? Então, quando a gente olha aqui, o versículo 39 nos afirma o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Ela morava na Galileia. Ela morava onde? Em Nazaré, na Galileia. Ela tinha que passar a Samaria e tinha que ir para o outro estado, que era Judá, perto de Jerusalém, onde morava a sua prima Isabel, casada com Zacarias, que tiveram também ali João Batista. Isabel já era velha, e essa mulher, essa moça, né, chamada Maria, ela era uma moça nova,
conforme os teólogos nos falam. Não sei quantos anos ela tinha, mas ela era nova, talvez uns 17 anos, alguma coisa desse tipo. Mas era uma pessoa que tinha uma mente muito madura. E se em algum momento o anjo teve que aparecer para ela e dar uma visão para ela, uma revelação, em algum outro momento, esse anjo não precisou aparecer para ela tomar uma atitude. Então, se ela tinha um espírito de servir, ela também tinha um espírito de tomar atitudes. E eu aprendo com isso que algumas vezes Deus, Ele te chama através do sobrenatural. Algumas vezes Deus faz aparecer um anjo, algumas vezes Deus dá visão, algumas vezes Deus dá sonho, algumas vezes acontece algum sinal miraculoso na sua vida, mas algumas vezes não. Algumas vezes a impressão é fraca, algumas vezes você tem um pensamento. E eu e você precisamos entender uma coisa, nós precisamos ter atitude. Imagina só, você é um empreendedor, uma empreendedora, e de repente você contrata um empregado para trabalhar na sua empresa. E o empregado, ele está ali para servir você. Só que tudo ali naquela empresa, você tem que mandar aquele empregado fazer. Ou aquele colaborador, melhor dizendo. Então você vai, faz isso. Bate esse texto, bate assim, assim, assado, dessa forma. Ou então, vai lá e recebe o fornecedor para mim. Ou então, faça isso ou faça aquilo. Então, não é esse tipo de servidor ou de colaborador que você precisa. Você precisa de alguém que tenha atitude. Não precisa mandar ele fazer tudo. Imagina só, você contrata uma auxiliadora na sua casa e você fala com ela, agora arruma a cozinha, agora faz a comida, agora você vai fazer isso, agora você vai lavar banheiro, o dia inteiro. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Só se o profeta revelar que eu faço. Só se acontecer, só se o Senhor me der um sonho que eu faço. Não, não é assim. Maria teve a revelação, o anjo apareceu, mas para falar com ela daquilo que haveria de acontecer. Mas o anjo não apareceu para falar com ela, vai lá na casa da sua prima. Não apareceu, mas ela teve atitude. Então, muitas vezes, nós precisamos dessa atitude. Amém, queridos? O Senhor Jesus, Ele nos fala algo interessante. Ele nos fala que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E nós ficamos assim, não, eu só vou trabalhar se Deus me mostrar. Eu só vou trabalhar se o profeta me revelar. Eu só vou trabalhar se acontecer isso ou aquilo. Então, querido, para com isso. Olha a necessidade. É necessário que eu chegue para você e fale assim, olha, vem cá cantar no louvor, sendo que você tem a voz maravilhosa. É necessário que a Karen chegue para você, ou a Natália chega para você e fala assim, vem cá dançar. É necessário que você tenha um sonho. É necessário que aconteça. Você tem dom, Deus te deu o dom. Então, o que você está esperando para evangelizar? Você está esperando que um anjo apareça lá na sua casa, no meio de uma sarça ardente, e te fala assim, eis, meu servo, eu vim da parte dos céus para falar com você? Não é necessário isso. Então, em alguns momentos, irmãos, a gente tem que ter uma concepção de servir, sempre a gente precisa ter essa concepção, mas em outros momentos, nós precisamos ter a concepção de termos iniciativa, atitude. E o que eu percebo aqui, uma outra virtude que eu percebo aqui em Maria era que ela tinha atitudes. Amém? Então, a primeira virtude, a segunda atitude, não, vocês não entenderam. A primeira virtude, servir. Fala mais alto. A segunda virtude, atitude. Amém? Então, querido, versículo 45 nos afirma o seguinte: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Então, o triunfo sem a fé, ele é vão. E se você também não buscar a Deus, a sua fé é inoperante. Eu vou te explicar isso aqui para você entender melhor. Você pode falar assim, poxa, mas o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele não serve a Deus. E, no entanto, ele conquistou tantas coisas. Ele teve triunfo.
Mas esse triunfo que ele teve, com toda a grana que ele tem, não vai valer de nada. Por quê? Porque ele não tem fé. Ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele não tem glória, ele não tem céu. Se ele não tem céu, ele tem inferno. Então, o que ele tem é uma vida terrena apenas. Então, a Bíblia nos fala que nós podemos conquistar o mundo inteiro, mas se nós perdemos a nossa alma, esse é um estágio de loucura. É isso que o próprio Jesus falou. Então, querido, a fé, o triunfo sem a fé, ele não significa absolutamente nada. E para você ter fé, se você tem fé, você também tem que buscar. E se você não tiver fé, você também não agrada a Deus. Não sou eu que falo, mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos fala sobre isso. E diz aqui, olha, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é isso? Galardoador. Recompensador dos que o buscam. Então, você tem a fé, mas se você pega a sua fé e fala assim, olha, eu tenho tanta fé, que maravilha, eu tenho tanta fé, e você vai falando, eu tenho tanta fé, e você não faz nada com a sua fé, você simplesmente, essa fé é inoperante. Mas se você tem fé, e você, aqui diz o texto, se você busca a Deus, potencializa essa fé. O que é buscar a Deus? É orar, é ter comunhão com a igreja, é você ler a palavra de Deus, você busca as coisas do reino de Deus, então aí Ele vai te recompensar. E essa fé não é uma fé em qualquer um, a fé é numa única pessoa chamada Jesus. A Bíblia nos fala com muita propriedade que existe apenas um pelo qual importa que sejamos salvos, que é o Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro, querido. Acredite você ou não. Se você acredita na Bíblia, você precisa acreditar nessa verdade. Aí você fala assim, mas muçulmanos, budistas, hinduístas, confucionistas, agnósticos e tantos outros aí. Eu não estou aqui para questionar, eu respeito todas as religiões, querido. Mas a Bíblia nos fala que somente um pode salvar. Somente um, Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Então eu e você, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Amém? Então o que a gente percebe em Maria, que ela tinha fé. E aqui, lendo esse versículo novamente, diz assim, olha, bem-aventurada a que creu. Ela creu. Ela percebeu, ela teve discernimento, ela percebeu que aquele anjo vinha da parte de Deus e falou assim, olha, eu creio. Então, irmãos, nós não temos que racionalizar a fé. E muitas vezes nós somos tentados a racionalizar a fé. Você viu aqui um exemplo que foi novidade para mim? Deus, Ele fez um milagre criativo. Você sabe o que é um milagre criativo na vida da Keren? Deus criou um órgão que não tinha um órgão. Deus criou esse órgão. Deus faz milagres. Aí vem o cético. O cético, ele não crê nisso. O cético, ele pensa pela ótica racional. Ele pensa assim, não, isso aí teve um erro. Não, isso aí foi um negócio que aconteceu. Não, tudo menos isso. É assim que o cético fala. Mas graças a Deus que o cético pode ver ali os exames. Tem 2 exames. Então o que eu quero te dizer, querido, que nós não temos que racionalizar a fé. Tem coisas que é difícil de acreditar. É difícil. Mas o que eu te aconselho, acredite a si mesmo. Mesmo sendo difícil, quando você vai ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como você lê um livro qualquer. Quando você for ler a Bíblia, você tem que se despojar da racionalidade. Por quê? Porque é um livro espiritual. Então leia a Bíblia com a ótica espiritual, para você entender, para você acreditar. Porque senão, você vai ser igual alguns filósofos que tem por aí, que sabe a Bíblia toda, mas são céticos. Por quê? Racionalizam a Bíblia. Então Maria, ela tinha uma virtude que era a virtude de ter fé. Em quarto lugar, Maria tinha uma outra coisa extremamente interessante, né? Já falei aqui sobre 3 virtudes. Ela tinha um espírito servidor, ela tinha atitude, ela tinha fé. E ela tinha uma quarta coisa, que ela tinha um espírito de gratidão.
Porque alguns de nós não recebemos as coisas de Deus porque nós entendemos que Deus é um empreendedor. E quando nós nos achegamos a Deus, nós chegamos com orações, com 2 cifrões nos nossos olhos. Ou nós queremos muitas coisas de Deus, e nós chegamos a Deus assim: Deus, eu preciso disso e disso e disso. O Senhor é Deus, o Senhor trata de me arrumar tudo. É assim que muitos de nós chegamos até Deus, que é uma maneira extremamente errada de chegar até Deus. Quando alguém chegou para Jesus e perguntou: Jesus, como eu devo orar? Sabe o que Jesus falou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é santificar o nome de Deus. Aí você fala: mas o que é isso? O que é santificar? Santificar é você se separar ali para adorar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, é ter um espírito grato. A Bíblia nos fala: em tudo dai graças. Isso não significa conformar com a adversidade, mas é ter um coração grato, um coração assim: Deus, olha, eu estou numa zona de conforto, e nós aqui estamos numa zona de conforto. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o seu problema, mas eu te convido a se remeter ao Afeganistão neste momento, ao Nepal. Imagina se você tivesse nascido no Nepal, ou no Irã, ou sei lá, em Madagascar, em vários outros países. Imagina se você tivesse nascido num país que não é laico, num país onde a economia é muito pobre. Não que nós sejamos ricos, mas você tem direito de ir e vir. Você tem o mínimo aqui de um povo civilizado. Nós temos aqui o mínimo. Nós somos alfabetizados. Então nós temos aqui muitas coisas boas. Tem muita coisa ruim aqui no Brasil? Tem, mas não olha isso não, querido. A pessoa que tem um espírito de gratidão, ela vê as virtudes. A pessoa murmuradora, ela vê um prédio recém-construído de 30 andares, ou uma torre de, sei lá, de 50 andares, uma torre linda, maravilhosa, mas por algum momento passou ali alguma coisa que quebrou um dos vidros. E aquela pessoa, ao invés de olhar a arquitetura daquela torre, de olhar aquela beleza, ela olha o vidro que quebrou. Ela olha isso. Muitos de nós estamos assim: Deus nos deu vida, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu audição, visão, Deus nos deu perna para andar, Deus nos deu um sistema cognitivo minimamente inteligente para a gente raciocinar. E de repente, irmãos, nós começamos a murmurar, reclamar: ah, minha vida não está tão boa. Não está tão boa? Então fala assim: ó Deus, me envia lá para o Nepal, onde você não tem emprego, você não tem qualidade de vida, você não tem nada, você não tem nem liberdade, você tem. Então, o que eu e você precisamos fazer? Você está passando por luta? Agradece a Deus, querido. Agradece a Deus, sobretudo, porque você conhece a palavra de Deus, você tem a oportunidade de estar aqui numa igreja hoje, louvando, adorando a Deus, você tem a oportunidade de estar me vendo aqui. E mesmo se você não estivesse tendo a oportunidade de me ver, você está tendo a oportunidade de ouvir, de estar aqui, de sentir, de ouvir a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de ser observado por Deus. E a Bíblia nos fala: a minha graça te basta. Uma certa ocasião, olha aqui o que aconteceu com Paulo. Ele estava passando por um vale estreito, difícil, com pessoas perseguindo ele, pessoas intentando contra a vida dele, pessoas falando: você não tem a credencial de apóstolo, falando tantas e tantas aberrações. E aqui diz ele, aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Para completar, veio um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, esse espinho saiu, ele falou: tá bom, então tá tranquilo. E aí Deus pegou e falou com ele isso aqui: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De boa vontade, eu vou ler esse finalzinho aqui para você aqui, ó. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? Aí, ele começou a entender a chave. Quando Deus falou assim, ó, ele achou que aquele espinho na carne ia prejudicar ele. Aí Deus deu a chave para ele, falou: ô Paulo, você não está entendendo nada, Paulo.
Isso aí eu estou te colocando aí, é para você crescer, meu filho. Crescer, é isso aí que você tem que entender, que muitas vezes eu coloco na vida da pessoa para você se fortalecer. É no meio das adversidades, é no meio da luta, é no meio da escassez que você cresce, que você se fortalece. Aí ele entendeu essa chave. Aí ele fala aqui embaixo, o versículo 10. Ele diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Sabe o que é isso? Ô Paulo, você é um safado, você é um ladrão, você é mentiroso. Injúrias. Ele sentia prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Entende, irmãos? Como que é você ter um coração generoso? Foi esse mesmo Paulo que ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, escreveu: em tudo dai graças. Tenha um espírito generoso, grato, agradece a Deus. Então aqui a gente vê Maria, ela fez um cântico. Deus, você é bom demais. Eu vou gerar aqui aquele que haverá de salvar o mundo, aquele que os profetas, aquele que Isaías profetizou. Que bênção! Então eu vou fazer uma música, eu vou cantar uma música, né? E aí ela fez aquela canção, né? Que o Espírito de Deus estava sobre ela, enfim, aquela poesia toda. É isso, irmãos. Então, ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, o que a gente precisa fazer? Louvar a Deus. Perdeu o emprego? Estão perseguindo você? Então, o que você vai fazer? Deus, obrigado, Senhor. Que oportunidade que Tu está me dando para me fortalecer. Que oportunidade que Tu está me dando para me crescer, para me desenvolver. É isso, Deus. Amém, irmãos? Então, ela tinha isso. Glória a Deus. Então, olha aqui para você ver. Eu vou ler aqui, depois eu te falo. Tá? Tiago 3:6. A língua também, olha para você ver, isso que você tem aí na sua boca. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. Chama isso aí, mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É lógico que não é para todo mundo, mas tem pessoas que elas são inflamadas. Como que é isso? Satanás vem, sopra sobre ela, fala mal de fulano de tal, fala mal do louvor, fala mal do culto, fala mal, começa a falar mal do governo, fala mal dos políticos, fala mal. Irmãos, eu não estou colocando aqui uma venda nos meus olhos para falar que está tudo certo. Não. Mas não tem necessidade, não edifica. Você ficar falando, fulano, aí fica aquela rodinha ali, metendo o pau uns nos outros. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Então, quem que inflama isso? Satanás. Diz aqui, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, para quem não sabe. Né? E aí o que ele falou? Ele inflama a língua da pessoa e a pessoa inflama as outras pessoas. Aí fica todo mundo inflamado. Fica todo mundo contaminado. Isso aconteceu lá no arraial. Moisés chegou e falou assim: olha, eu quero 12 espias, um de cada tribo, vai lá. A terra prometida, ela é pertinho aqui, vocês vão lá, dá uma olhada lá e volta aqui. E aí eles foram lá, 12. 10 dos 12 chegaram e inflamaram o povo. Falou, eles não viram ali as bênçãos que Deus queria dar para eles. O que eles viram? Eles viram gigantes. Eles viram gigantes, ao contrário de Davi. Davi não viu o gigante. Davi viu o Deus que estava por cima do gigante. Davi, então, ele foi com toda a confiança, mas ele não confiou nele. Ele confiou em Deus. Ele falou assim: quem é esse gigante incircunciso para pleitear contra o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é você, filisteu? E aí ele, vai lá, joga lá para mim, Deus. Lógico que ele treinou, ele treinava lá dia e noite. Eu acredito. Um dia eu vi um rapaz treinando funda. Está ali o Jean, o rapaz treinando funda.
Ele pegou, fundo é esse, é isso que Davi pegou. Isso nos dias de hoje, eu vi ele treinando. Ele pegou e fez assim, ó. Ele conseguiu acertar um alvo dessa distância aí, ó. Então eu creio que Davi, ele treinava muito, ele ficava o dia inteiro, talvez, treinando ali, ó. Um dia ele precisou do treinamento dele. Mas é lógico que ele treinou, mas ele pediu ajuda a Deus. Ó Deus, eu treinei aqui, eu fiz a minha parte, agora vai direcionar essa pedra. E a pedra, ela entrou, aonde que a pedra entrou? Ele estava todo armado, ele entrou exatamente nessa parte do olho, na única parte do corpo de Golias, um cidadão de 3 metros de altura, 3,5 metros talvez, de altura, e pegou exatamente na parte descoberta, nocauteou ele não morreu. E Davi calmamente foi lá, né? É você que estava intentando contra mim? Pegou a arma dele, pegou a espada dele e cortou a cabecinha dele, um cabeção, né? Ele era grandão, cortou o cabeção, pegou pelo cabelo aqui, ó, e levantou. Imagina o arraial. Imagina 400 mil soldados gritando: glória, 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 vencemos. E Davi, aquele menino, ele simplesmente pega aquela cabeça e o povo ficou com a adrenalina em alta e todo mundo agora começou a percorrer e a perseguir os filisteus e perseguiram e conseguiram vencer aquela batalha. Por quê? Porque um homem, ele não olhou para as dificuldades. Ele olhou para aquele que estava acima das dificuldades. Mas quando a gente percebe que os 10 espias, veja bem aqui o que diz aqui, olha, Números capítulo 13, versículo 32, diz assim, olha, e infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles viram a estatura dos homens, mas eles não viram as romãs, eles não viram as uvas, eles não viram os frutos daquela terra. Então, quando a gente percebe Maria, irmãos, ela não olhou para a dificuldade. Ela não olhou, eu vou ter problema com isso, eu vou ter problema com os fariseus, eu vou ter alguma dificuldade, as pessoas vão falar de mim porque eu nem casei. Ela não olhou isso. Talvez se ela olhasse para a reputação dela, ela falasse assim, não, eu não posso aceitar isso de jeito nenhum, eu vivo numa sociedade conservadora, se eu aceitar isso e as pessoas me verem grávida, nem casada eu sou desposada, que é uma coisa mais parecida com noiva hoje. E como que eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Não, ela não olhou isso, ela olhou o Deus, ela creu. E ela foi grata a Deus. Amém, queridos? Então seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por você. Amém? E eu quero terminar aqui, dizendo aqui a última virtude de Maria, que ela tinha uma coisa chamada controle emocional. Diga comigo, controle emocional. Amém? Então, Maria, olha para você ver o que diz aqui, olha, no versículo 19 do capítulo 2. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, o controle emocional é algo que eu e você precisamos ter, irmão. Às vezes, um controle que você perde. Um momento, eu não estou te falando, não, é segundos. Se você perde aquele controle, você pode perder o fio da meada. Vou te dar um exemplo bíblico aqui. Jesus estava no Getsemane, orando, buscando, cheio da presença de Deus. E ali, de repente, chega quem? Chega os soldados ali, todos armados. Encontramos você, Jesus. Encontramos. Agora nós vamos te pegar. Soldados chegam, soldados romanos. E Pedro, que andava armado, tá? Talvez você pode até falar assim, mas é pecado andar armado ou não? Pedro andava armado, irmão. E a arma que ele tinha lá era a espada. Ele andava. E ele servia Jesus, né? Então ele pegou a espada dele, Pedro, diz a Bíblia, que ele pegou
querido, a Bíblia não fala isso que eu vou falar aqui, mas dentro da minha concepção, ele mirou o meio da cabeça do soldado chamado Malco. Mas por algum momento, ele errou a pontaria e acertou a orelha. Ele acertou a orelha. E ele então, num descontrole emocional, ele então quase que coloca o ministério de Jesus por terra. Imagina se essa espada pegasse na cabeça e dividisse a cabeça do soldado Malco. O que seria do ministério de Jesus? Ele comprometeria o ministério de Jesus? O que os romanos falariam? Esse cara é um fanático, esse cara é um louco. Olha os soldados, olha o que ele ensina para os soldados dele. Por causa de quê? Controle emocional que Pedro não teve. Jesus então pegou a orelha, colou a orelha. Sobrenatural. Não tenta questionar isso. Não tenta racionalizar a fé. Creia. Amém? Creia. Então, é importante a gente entender isso. Que essa Maria, ela tinha o controle emocional. E aqui diz a Bíblia que ela guardava todas essas coisas. Ela não era fofoqueira. Ó, você tem que ver, Dona Maria, quem apareceu lá para mim? Gabriel. O Gabriel apareceu. Ela não falava isso, irmão. Se Deus nos escolhesse bem escolhido ali, uma mulher que tinha controle emocional, que tinha a língua dentro da sua boca, ela ia arrumar problema. Então, muitas vezes, querido, a gente precisa disso. Quando Jesus Cristo morreu, todas as pessoas ali ficaram vazias. Não tinha discípulo ali, irmão. Não tinha discípulo. Os únicos discípulos que estavam ali, debaixo ali, imagina a cruz aqui, Jesus morrendo, do lado de 2 ladrões. Quem ficou ali do lado? Somente 2 pessoas. João e Maria. Está vendo lá o seu filho lá, ó, ela chorando, mas ela estava lá. Isso é controle emocional. Eu estou aqui, ó, não vou fugir dessa raia. Não vou fugir. Eu vou encarar esse problema. Eu vou encarar essa dificuldade. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é ter controle, é não comprometer o reino, é não ter atitudes precipitadas. Quantas e quantas pessoas, no estresse emocional, tomam atitudes erradas? Quando algumas pessoas às vezes chegam, e é difícil acontecer isso, mas já aconteceu algumas vezes. De algumas pessoas às vezes chegar e falar: pastor, ó, eu quero sair da igreja, eu vou para outra igreja. E ali eu chego para aquela pessoa e falo assim: mas por que isso? Por que você vai sair? Aí ela fala ali algumas coisas, eu percebo que não tem nada, não aconteceu nada. Aí eu falo assim: olha, eu não vou aceitar isso aqui. Daqui 1 semana você vem e me fala que você vai sair da igreja. Aí daí passa 1 semana, ela chega: não vou sair mais não. Por quê? Porque ela ia tomar uma atitude precipitada. Então tem decisões que nós tomamos na nossa vida, querido, que você não pode tomar baseado nas suas emoções. Tem decisão que você tem que tomar na sua vida, que você tem que orar, que você tem que jejuar, você tem que buscar Deus, buscar conselho das pessoas. Porque quando não há conselhos, os planos se rompem, diz Salomão no livro de Provérbios. Então é necessário que você tome conselho com as pessoas. Olha, eu estou pensando em fazer isso e aquilo. Nós não podemos ter desequilíbrio emocional. Amém? Tem muitas pessoas que são desequilibradas. Elas não têm uma coisa chamada moderação. Eu termino aqui dizendo sobre isso, tá, irmãos? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui, que até eu estava conversando com meu filho, Mateus, que está ali, hoje, antes de vir para cá. Tem muitas pessoas que às vezes, e a gente estava falando sobre o neopentecostalismo, sobre os abatistas, sobre como que chegou, a terra, ela passou por um tempo de frieza total, querido. Um tempo de inquisição, tantas coisas aconteceram na terra. E lá por volta do século XIX, aí veio o neopentecostalismo, né? Então, veio alguns dogmas, ressurgiu da igreja primitiva, né? E o que acontece? É que muitas vezes a pessoa extrapola isso. Ela não tem uma coisa chamada moderação. Às vezes ela só fala de libertação, às vezes ela só fala de cura, às vezes ela só fala de prosperidade,
Então, querido, nós não podemos subestimar essas coisas, mas nós não podemos estar falando só sobre isso. E a igreja, ela perdeu o controle emocional, a moderação. E nós precisamos falar de tudo, mas seja moderado. É isso que Tiago falou. Olha aqui, Tiago 3,17 diz assim, olha, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica e moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Amém? Eu vim de uma geração, quando eu me converti, era em torno de 5% da população brasileira. Isso foi em 82. Hoje nós temos, se bobear, em lugares aí, nós somos maioria já. Tem estados aqui do Brasil que nós somos maioria, mais de 50%. Mas, na minha geração, nada podia. Não podia assistir televisão, não podia jogar bola. Se você torcesse para um time, está repreendido, está no banco. Era assim. Olha só, a falta de moderação. Mas hoje a gente vive numa geração que pode tudo. Pode vir para o culto pelado, pode falar palavrão, pode tomar cerveja, pode fumar maconha, pode fazer tudo. Então, hoje a gente vive na outra ponta da extremidade. Nós temos que ter aquela maturidade, aquela moderação de falar assim, ó, não é por aí não, mas também não é por aqui não. Irmão, vamos ser moderados. Olha aqui, olha, você tem o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter noção das coisas. Nós precisamos ter noção. Não precisa de toda hora a gente ficar falando aqui, olha, faça assim, vista assim, fale assim, ou tenha essa posição. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter um nível de maturidade para entendermos essas coisas. Amém, queridos? Então, eu não estou falando aqui, porque às vezes também tem muito crente que ele é fanático, irmão. Nós não podemos ser fanáticos. Eu não posso chegar para você e falar assim, ó, fica o dia inteiro lendo a Bíblia, ou fica o dia inteiro orando. Não. Você tem que comer, você tem que divertir às vezes. Você tem que fazer algumas coisas que são normais. Nós precisamos ser, em alguns momentos, pessoas normais. Entendem? Mas a pessoa que não é moderada, ela exagera. Ela fica ou muito para lá, ou muito para cá. E não é bom você ser assim. Tiago, o irmão de Jesus, que andou com Jesus, que viveu na mesma casa que Jesus, ele falou assim, olha, você precisa ser moderado. Amém? Eu fico com medo daqueles pregadores que são extremamente duros. Porque a palavra não fala isso, irmãos. A palavra fala que você precisa exortar, consolar e edificar. Tem dias que eu vou estar duro com vocês aqui, ó. Tem dia que eu vou estar bravo aqui com vocês. Tem dia que eu vou ficar aqui nas tamancas mesmo com vocês. Mas tem dia que eu tenho que chegar aqui e falar assim, amados, é assim, a vida é assim mesmo, está tranquilo, vamos seguir em frente. Pecou? Pede perdão a Deus e toca o barco. Tem dia que é assim, irmão. Então é a moderação. Eu não posso chegar aqui e colocar um fardo além daquilo que Deus colocou em mim, em você. Eu não posso. Então essa moderação, ela falta muitas vezes nas pessoas. E o que eu vejo em Maria, essa mãe virtuosa, é essa qualidade que ela tinha. Amém, irmãos? Essa última qualidade aqui, que era um controle emocional. Ela tinha esse controle emocional. Falava na hora certa. Ó, acabou o vinho? Fala, ele aqui, ó, Jesus, faça tudo aquilo que ele falar. Olha a mansidão dessa mulher, o controle emocional. Se fosse outro, ai meu Deus, acabou o vinho, Jesus, você tem que fazer alguma coisa, Jesus. Tem muita mãe destemperada, viu, irmãos? Tem muita gente destemperada. Então tenha controle, irmãos. Você tem que ser calmo, não é só aqui não, ó. Lá na sua casa, no meio do estresse emocional, no meio da escassez, no meio da dificuldade, você é homem também, você é mulher, seja tranquilo, tenha controle emocional. Amém, querido? Dá um amém mais forte aí. Amém. Glória a Deus.